Parte desse projeto veio de ideia do próprio presidente da Câmara. Nós tiramos o Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro entregou as credenciais aos novos embaixadores. Entre eles, a representante do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. O presidente Jair Bolsonaro recebeu as credenciais de 8 novos embaixadores que chegaram ao Brasil. Essa é uma cerimônia em que representantes diplomáticos participam ao começar a trabalhar no país. A grande novidade foi a presença de Maria Tereza Belândia, embaixadora indicada por Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela. A credencial da embaixadora foi aceita pelo governo porque o regime de Nicolás Maduro não é mais reconhecido pelo Palácio do Planalto. Mas na prática, a diplomata que está no Brasil há 2 meses ainda vai encontrar dificuldades para representar a Venezuela. São poucos funcionários, alguns precisam trabalhar em casa, e a embaixadora é nomeada em um hotel aqui em Brasília. O prédio da Embaixada da Venezuela no Brasil continua controlado pelo governo de Nicolás Maduro, mas sem um embaixador que retornou ao país vizinho. O presidente optou por receber as cartas credenciais da embaixadora, mantendo-se coerente com a decisão de reconhecer o governo de Guaidó, como feito no dia 23 de janeiro deste ano. Nesta terça-feira, o governo também enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que permite à União dar aval para que estados com baixo nível de endividamento possam pegar novos empréstimos. A proposta vai ser analisada pelos parlamentares e pode ajudar 3 estados que estão em dificuldade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender no Congresso a necessidade das reformas e comparou o Brasil a uma baleia ferida. Para o ministro, é preciso tirar o país da paralisia com urgência. A Comissão Especial da Previdência ouviu especialistas estrangeiros sobre mudanças no sistema de aposentadorias. O exemplo do Chile, referência da equipe econômica, foi criticado pelos especialistas por aumentar a pobreza entre idosos. O relator, Samuel Moreira, deve submeter o parecer à comissão a partir desta quinta. Continuam as discussões em torno da manutenção de estados e municípios nas novas regras da Previdência. Uma das propostas prevê que sejam incluídos apenas os estados muito endividados, aqueles cujas dívidas superem 70% da receita líquida. O ministro da Economia voltou a defender hoje a urgência na aprovação da reforma. O ministro foi convocado para comparecer à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover. Não tem direita nem esquerda, tem que tirar os arpões. Guedes ressaltou a importância do controle de gastos e sinalizou que o governo vai suspender concursos públicos. O ministro anunciou que após a votação da reforma da Previdência, as próximas pautas são reforma tributária, o enfrentamento da crise dos estados e medidas para a abertura da economia. O ministro bateu boca com a deputada do PCdoB, Alice Portugal, que insinuou que os cortes de verbas na educação favoreceram comercialmente familiares do ministro. Vocês andam em territórios diferentes e depois você acha que todo mundo anda no mesmo território. Eu não sei onde a senhora anda. Eu não sei onde a senhora... A senhora disse que não sabe onde eu ando. Eu estou dizendo que eu não sei onde a senhora anda. Vocês estão acostumados a desrespeitar respeitosamente. Guedes voltou a sustentar que a reforma da Previdência combate privilégios. R$ 28.000 é o salário de um funcionário do Legislativo. R$ 1.300 é o salário de um aposentado do INSS. Isso é que eu entendo por privilégio. Privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. As gigantes da tecnologia, mais uma vez na mira do governo americano. Autoridades dos Estados Unidos querem investigar o Google, o Facebook, a Apple e a Amazon por concorrência desleal. O Congresso e o Departamento de Justiça desconfiam que as empresas de tecnologia passaram do ponto. Cresceram demais e, por serem tão grandes, não permitem o funcionamento de concorrentes menores. E quem perde é o consumidor. Por isso, as operações de todas elas serão analisadas de perto.
O Departamento de Justiça vai investigar o Google e a Apple. A Comissão Federal do Comércio vai se encarregar do Facebook e da Amazon. O monopólio das gigantes do Vale do Silício conseguiu unir republicanos e democratas. Uma comissão da Câmara, com representantes dos dois partidos, vai investigar o excesso de poder da indústria de tecnologia. Os congressistas querem criar novas regras para limitar todo esse poder. Com a notícia, as ações do Google, Facebook, Apple e Amazon perderam mais de 500 bilhões de reais de valor de mercado em um único dia na Bolsa de Valores de Nova York. O Facebook foi cobrado mais de uma vez por violar a privacidade dos usuários. As consequências das investigações agora podem ser mais sérias. Depois de um banquete luxuoso no Palácio da Rainha Elizabeth, hoje foi a vez de Donald Trump oferecer um jantar à realeza britânica. O presidente americano e a primeira-dama receberam o príncipe Charles e a duquesa Camila na residência oficial dos Estados Unidos em Londres. Na ausência da rainha, Trump se sentou ao lado do futuro rei da Inglaterra e da primeira-ministra britânica Theresa May. Foi o segundo encontro do dia com a já quase ex-premier. Há 3 dias de deixar o cargo, May recebeu Donald e Melania Trump mais cedo, no famoso número 10 da Downing Street. Antes, crítico de Theresa May, Trump hoje elogiou os esforços da primeira-ministra nas tentativas frustradas de aprovar um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O presidente americano garantiu que os Estados Unidos vão fazer acordos que ele chamou de fenomenais entre os dois países. Mas os londrinos que foram às ruas parecem não concordar em nada com o que Trump diz. Veja a seguir, a justiça manda médium João de Deus de volta para a cadeia. E ainda nesta edição, queijos mineiros ganham 51 medalhas na Copa do Mundo, na França. Jornal da Record. Oferecimento. Rede Mais Imóveis Joinville. Milhares de opções para você escolher. IND Mais. Todos do Vermelho. Em Curitiba, no Paraná, a força-tarefa da Lava Jato denunciou o ex-senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Jucá recebeu R$1 milhão em propina de contratos da Transpetro, braço da Petrobras, na distribuição de combustíveis. Os procuradores afirmam que Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que fez acordo de delação premiada, afirmou que repassava dinheiro à cúpula do MDB. A defesa de Jucá nega as acusações. O Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o retorno de João de Deus à prisão. Ele está desde o dia 22 de março no hospital de Goiânia para tratar de um aneurisma no abdômen. Por maioria, a 6ª turma da Corte também negou 2 pedidos de habeas corpus. João de Deus foi denunciado pelo Ministério Público por crimes sexuais, porte ilegal de arma e falsidade ideológica. São Paulo, terra da garoa e Os cobertores. dos cobertores. Vamos falar com a Lidiane. Boa noite para você. Você bem que avisou ontem, o vento hoje à tarde em São Paulo estava gelado. O que a gente espera para amanhã, além do frio? Vento de cortar, né, Adriana? Sim. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Olha, essa foi a tarde mais fria do ano em São Paulo, com 17,8 graus e sensação de 11, justamente por causa desse vento. Neste momento temos 12 graus, com sensação de 7. E para amanhã, além do frio, temos geada, nevoeiro e chuva forte espalhados pelo centro-sul do Brasil. Toda a faixa leste do Rio Grande do Sul até São Paulo amanhece com neblina. Uma frente fria mantém as nuvens carregadas, com risco para temporais e ventania acima de 70 km por hora entre Vitória e Salvador. E tem previsão de pancadas de chuva do recôncavo baiano até o Amazonas. Chance de geada nas serras Gaúcha, Catarinense e também da Mantiqueira. E a temperatura vai cair muito, Lidiane? Cai, viu, Celso? Inclusive, a Defesa Civil emitiu alerta de frio intenso para 20 áreas do estado de São Paulo, onde os termômetros devem cair para 10 graus, com sensação térmica de 8. Em Urupema, menos 3 graus logo cedo. No Parque Nacional do Itatiaia, menos 4. E em 7 Quedas, 10 graus. 6 capitais podem registrar a manhã mais fria do ano. Em Porto Alegre e em Curitiba, dia ensolarado, com mínimas de 10
e 7 graus. Em Florianópolis, possibilidade de chuva leve com 12. Em Belo Horizonte, tempo firme com 11 pela manhã. No Rio de Janeiro, tempo instável com 16. E em São Paulo, o sol aparece, mas não aquece. Mínima de 10 graus. Mais um dia de cobertor, sopa e chocolate quente. Tá ótimo. Tá bom, tá. Até amanhã. Até amanhã. Agora uma imagem que assustou quem estava na Serra de Santa Helena, em Minas Gerais. Um cachorro caiu de um parapente segundos depois do início do voo. A serra fica na cidade de Sete Lagoas. O lugar é conhecido pela prática de voo livre. De repente, o cão aparece e morde a calça de um dos praticantes do esporte no momento do salto. Segundos depois, o cachorro cai. Ele não tem dono e costuma ficar por lá brincando com as pessoas. Apesar da queda, o cãozinho sobreviveu. Ele teve fratura em uma das patas e amanhã vai passar por uma cirurgia. O cachorro está sob os cuidados de uma ONG protetora de animais. Quando se recuperar, vai ser colocado para adoção. Cão radical, né? Esse é. Veja a seguir, queijo mineiro vence concurso na terra dos franceses. Você vai ver também traficantes escondem drogas dentro de pedras. Jornal da Record. Oferecimento. A polícia indiciou 4 pessoas pelo massacre da escola Raul Brasil, em Suzano. 10 pessoas morreram, entre elas os 2 atiradores que cometeram os assassinatos. Foram 80 dias de investigação desde o massacre de Suzano. Além do menor apreendido, considerado o mentor intelectual do crime, a polícia indiciou os 4 homens que forneceram a arma e munições para os autores. Cristiano Cádias de Souza negociou diretamente a venda de munição para os assassinos e também intermediou a compra do revólver. Quem vendeu a arma foi Geraldo Santos. Márcio Masson e Adeilton dos Santos também venderam pela internet munição para